O que deveria ser uma viagem luxuosa pelos lugares mais isolados do planeta acabou se transformando em um pesadelo sanitário digno de um filme de terror. Um homem morreu misteriosamente dentro de um cruzeiro no meio do Atlântico. Dias depois, outras pessoas começaram a adoecer, e antes que as autoridades entendessem o que estava acontecendo, passageiros potencialmente infectados já haviam desaparecido em diferentes países do mundo. O mais assustador, o vírus envolvido nesse caso tem uma taxa de mortalidade brutal e uma variante rara capaz de passar de pessoa para pessoa. Agora, imagina estar preso dentro desse navio, vendo ambulâncias marítimas chegando durante a madrugada, ouvindo rumores de novas mortes pelos corredores, enquanto o oceano escuro cercava a embarcação por todos os lados, sem nenhuma possibilidade de fuga imediata. No início de abril, um pequeno cruzeiro de expedição deixou Ushuaia, no extremo sul da Argentina, levando turistas de várias partes do mundo para uma jornada considerada exclusiva e inesquecível. O roteiro parecia perfeito. Antártica, ilhas remotas do Atlântico, paisagens congeladas, mar aberto e regiões praticamente intocadas pela civilização. Era o tipo de viagem que muita gente sonha fazer uma única vez na vida, mas poucos dias depois da partida, algo estranho começou a acontecer dentro do navio. Primeiro veio o silêncio da tripulação. Depois, passageiros começaram a perceber movimentações incomuns nos corredores. Algumas áreas foram discretamente isoladas. Médicos passaram a circular mais vezes pela embarcação. E então surgiram os primeiros boatos de que alguém estava gravemente doente dentro do cruzeiro. Naquele momento, ninguém imaginava que aquele navio se tornaria o centro de uma investigação internacional envolvendo mortes misteriosas, quarentenas e um vírus raro extremamente letal. E o pior de tudo, aquilo ainda estava só começando. O primeiro passageiro a adoecer era um homem holandês de 70 anos. Nos primeiros dias após a saída do navio, ele começou a apresentar sintomas aparentemente comuns: dor de cabeça, febre, mal-estar e problemas gastrointestinais. Para muita gente a bordo, aquilo parecia apenas uma virose qualquer causada pela viagem ou pelo clima extremo da região. Afinal, o navio vinha da Antártica, um ambiente hostil, gelado e desgastante fisicamente. Só que os sintomas do homem começaram a piorar rápido demais. Em poucos dias, ele passou a apresentar dificuldade respiratória severa. O corpo simplesmente começou a falhar diante dos olhos da equipe médica do navio. E no dia 11 de abril, ainda em alto mar, ele morreu dentro da embarcação. A morte causou um clima pesado entre os passageiros, mas a situação ficou ainda mais perturbadora quando o capitão fez um anúncio oficial tentando tranquilizar todos a bordo. Segundo a equipe médica, aquilo aparentemente não representava risco de contágio. O problema é que existia um detalhe sombrio escondido naquela explicação. Ninguém sabia exatamente o que havia matado o passageiro. Mesmo assim, o cruzeiro continuou seguindo viagem normalmente em direção às ilhas isoladas do Atlântico. E como o navio estava no meio do oceano, sem possibilidade imediata de desembarque, o corpo do homem permaneceu dentro da embarcação, aguardando o próximo ponto de parada. Só essa informação já era suficiente para transformar completamente o clima do navio. Enquanto turistas tentavam continuar aproveitando a viagem, existia um corpo armazenado em algum lugar daquela embarcação, e ninguém tinha certeza do que realmente estava acontecendo. Os dias seguintes começaram a ficar cada vez mais estranhos. Passageiros relataram ouvir tosses constantes vindas das cabines vizinhas durante a madrugada. Funcionários passaram a usar máscaras em determinadas áreas do navio. Algumas refeições começaram a ser entregues diretamente nos quartos. Pequenos grupos deixaram de aparecer nos espaços comuns. E então surgiram novos casos de pessoas com febre alta, dores intensas no corpo e dificuldade para respirar.
O medo começou a crescer silenciosamente entre todos que estavam a bordo. Afinal, imagine estar preso em pleno oceano, sem possibilidade de sair, vendo pessoas adoecerem uma após a outra, enquanto ninguém dava respostas claras. O isolamento psicológico começou a afetar muita gente. Alguns passageiros evitavam sair das cabines. Outros começaram a desconfiar até dos próprios funcionários do navio. E quanto mais o silêncio aumentava, maior ficava o terror. Quando o cruzeiro finalmente chegou à ilha de Santa Helena, uma das regiões mais isoladas do planeta, dezenas de passageiros decidiram desembarcar imediatamente. Entre eles estava a esposa do homem que havia morrido. Ela acompanhava o corpo do marido rumo à África do Sul, onde seria realizado o funeral. Só que algo assustador aconteceu durante essa viagem. A mulher começou a apresentar exatamente os mesmos sintomas do marido: febre, dores intensas e dificuldades respiratórias severas. O quadro piorou rapidamente durante o voo para Joanesburgo. Pouco tempo depois de pousar na África do Sul, ela também morreu. Foi nesse momento que as autoridades sanitárias perceberam que aquilo não era apenas uma coincidência isolada dentro de um navio. Os exames realizados pela África do Sul confirmaram algo extremamente preocupante. A mulher estava infectada pela cepa Andes do hantavírus, e isso mudou completamente o rumo da história. O hantavírus já era conhecido há muitos anos pelas autoridades de saúde, principalmente em regiões rurais da América do Sul, onde costuma ser transmitido através do contato com secreções de roedores contaminados. Mas a cepa Andes era diferente, muito diferente. Essa variante específica possui uma característica raríssima e assustadora. Ela pode ser transmitida entre humanos através de contato próximo e prolongado. Ou seja, existia a possibilidade de que pessoas dentro daquele navio tivessem infectado umas às outras durante a viagem. E foi aí que o caso explodiu internacionalmente. Autoridades descobriram que cerca de 40 passageiros haviam desembarcado em Santa Helena antes mesmo da confirmação oficial do vírus. O problema é que 29 dessas pessoas simplesmente seguiram destinos desconhecidos pelo mundo. Algumas embarcaram em voos internacionais, outras seguiram para países diferentes. E naquele momento, ninguém sabia se elas estavam contaminadas ou não. Imagina o desespero das autoridades de saúde ao perceberem que passageiros potencialmente infectados poderiam estar cruzando aeroportos, hotéis e cidades inteiras sem sequer saberem que carregavam um vírus letal. Em questão de horas, governos da Holanda, Alemanha, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Suíça e vários outros países começaram uma corrida contra o tempo para localizar passageiros e monitorar possíveis sintomas. Enquanto isso, o terror continuava dentro do navio. Novos passageiros começaram a piorar rapidamente. Uma mulher alemã apresentou sintomas graves ainda durante a viagem e morreu poucos dias depois. Um homem britânico precisou ser retirado às pressas e levado para uma unidade de terapia intensiva na África do Sul. Outros passageiros foram evacuados em operações emergenciais, conforme o navio seguia seu trajeto lentamente pelo Atlântico. O clima dentro da embarcação se tornou completamente sufocante. Cabines fechadas, corredores vazios, funcionários circulando com equipamentos de proteção, pessoas observando o mar pela janela sem saber se seriam as próximas vítimas daquele vírus brutal. E existe um detalhe psicológico extremamente perturbador nessa história. O navio nunca parava totalmente. Mesmo com mortes acontecendo a bordo, mesmo com passageiros adoecendo, mesmo com autoridades internacionais tentando entender o que estava acontecendo, a embarcação continuava navegando em silêncio pelo oceano, como se estivesse carregando uma ameaça invisível através de continentes inteiros. Para muitos passageiros, o medo já não vinha apenas do vírus, vinha da sensação de impotência absoluta. Não existia saída rápida. Não existia hospital próximo, não existia fuga,
apenas água escura ao redor e a incerteza de quem seria o próximo a desenvolver sintomas. Enquanto o mundo acompanhava o caso, especialistas começaram a investigar a origem do surto. A Argentina iniciou operações para capturar e analisar roedores em Ushuaia, cidade onde o cruzeiro havia começado. Isso porque o hantavírus normalmente está ligado a ambientes infestados por ratos contaminados. Mas quanto mais detalhes surgiam, mais assustadora a situação parecia. Afinal, a transmissão entre humanos era considerada extremamente rara. E mesmo assim, dentro daquele navio, várias pessoas pareciam ter adoecido em sequência. As redes sociais explodiram. Vídeos do navio começaram a circular acompanhados de teorias assustadoras. Muita gente comparou a situação aos primeiros dias da Covid-19. Outros chamaram o caso de o navio fantasma do Atlântico. O medo coletivo cresceu ainda mais quando autoridades confirmaram que a taxa de mortalidade do hantavírus pode ultrapassar 35%. Ou seja, mais de 1/3 das pessoas infectadas pode morrer dependendo da gravidade do caso. E diferente de muitas doenças respiratórias comuns, a deterioração do paciente pode acontecer de forma extremamente rápida. Primeiro vem a febre, depois o cansaço intenso. Em seguida, os pulmões começam a falhar, e então o organismo entra em colapso. Mas talvez o momento mais assustador de toda essa história tenha acontecido quando casos começaram a surgir longe do navio. Pacientes na França, Holanda e Singapura passaram a ser investigados com suspeita da doença. Alguns sequer haviam participado do cruzeiro. Ao mesmo tempo, o estado do Paraná confirmou casos de hantavírus no Brasil, fazendo muita gente acreditar que uma nova epidemia poderia estar começando silenciosamente. O medo tomou conta das redes sociais. Só que as autoridades brasileiras afirmaram que os casos do Paraná não tinham ligação com o navio e estavam relacionados ao tipo tradicional da doença transmitida por roedores. Mesmo assim, o estrago psicológico já estava feito, porque naquele momento, milhões de pessoas ao redor do mundo perceberam algo extremamente perturbador. Um vírus mortal continuava existindo silenciosamente há décadas, e bastou um único navio isolado no oceano para transformar isso em um medo global. Dias depois, o navio finalmente recebeu autorização para seguir até as Ilhas Canárias, território espanhol próximo ao Marrocos, onde passageiros seriam retirados, examinados e colocados sob monitoramento médico. Mas até hoje, o caso continua sendo lembrado como uma das situações sanitárias mais tensas já registradas em um cruzeiro internacional, porque não era apenas sobre uma doença. Era sobre o medo de estar preso no meio do oceano enquanto pessoas começavam a morrer sem explicação clara. Era sobre corredores silenciosos durante a madrugada. Sobre passageiros isolados dentro de cabines esperando sintomas aparecerem. Sobre países tentando rastrear pessoas desaparecidas antes que um possível surto cruzasse fronteiras. E, acima de tudo, era sobre perceber que algumas ameaças continuam existindo no mundo, mesmo quando ninguém está olhando para elas. Talvez o hantavírus nunca se transforme em uma pandemia global. Talvez esse caso tenha sido apenas um surto isolado e controlado a tempo. Mas depois dessa história, fica impossível olhar para um navio perdido em alto mar sem imaginar o que pode estar acontecendo lá dentro. Porque, às vezes, o verdadeiro terror não vem de monstros. Vem de algo invisível, algo silencioso, algo real. Se histórias reais assim te deixam preso até o final, então você precisa assistir o próximo vídeo, porque existe outro caso ainda mais perturbador envolvendo uma doença misteriosa que se espalhou em completo silêncio. E se você gosta de conteúdos sombrios, mistérios reais e histórias que parecem roteiro de filme, se inscreve agora e ativa o sino para não perder os próximos vídeos. Até o próximo vídeo.
E cuidado com aquilo que pode estar viajando silenciosamente pelo mundo neste exato momento.